Geometria das estruturas de membrana. O Hugo, né? O Hugo Saraiva Isso. Tavares, você é de onde? Eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Perfeito. Então, a bola está com você. Boa tarde, vocês já sabem meu nome, sou da UFCG. Fui orientado pelo professor Henrique Fernandes de Lima, também da Universidade, doutor em Matemática. Eu sou formado em Engenharia Civil e atualmente no mestrado em Matemática. Então, nós basicamente iremos buscar formas ótimas para algo chamado estruturas de membrana. Então, primeiramente, o que é uma estrutura de membrana? Estrutura de membrana é um elemento estrutural com duas dimensões significativas e que resiste aos esforços externos somente com esforços de tração. Então, quer um exemplo de estrutura de membrana? A minha camisa. Então, por exemplo, a minha camisa, se você gera um momento fletor, por exemplo, ela não resiste. Se você comprime, ela não resiste. Ou seja, a estrutura de membrana resiste da mesma maneira que uma corrente resiste aos carregamentos. Ok, então, essas superfícies possuem uma forte relação com superfícies mínimas. Você consegue gerar um tipo de tensões, um tipo de distribuição de tensões bem especial para elas. E a gente está tentando comentar essas aplicações, né? Ok, isso aqui é um tipo de estrutura a ser usado. Em geral, ela é usada para cobrir grandes vãos com poucos apoios. Ela é uma estrutura leve, então, em geral, elas são gigantescas. Então, você tem que fazer uma análise bem detalhada do que acontece para elas e, diferentemente do concreto, quando você muda a tensão, ela automaticamente muda a forma. Aqui nós temos um tipo de estrutura que é lá de Fortaleza. Então, note que elas são usadas para cobrir coisas. Então, guardem essa palavra, cobrir coisas. Pronto. Então, especificamente, a apresentação ela está dividida em três grandes partes. A primeira parte é uma parte acerca da geometria diferencial que eu vou usar nas aplicações. Outra parte é acerca da mecânica, da parte de mecânica dos sólidos e das estruturas. E na última parte eu vou juntar essas duas partes para provar basicamente que se eu estou numa superfície, se eu adoto a forma de uma superfície mínima numa estrutura de membrana, então eu vou gerar um campo homogêneo isotrópico de tensões. O que é isso? Significa que se eu estou numa membrana e eu olho para todos os lados, eu vejo que a membrana está sendo tracionada com a mesma tração em todas as direções, e se eu pulo para outro ponto, eu vou notar essa mesma configuração de trações com a mesma tensão, ou seja, as tensões não variam nem em direção, nem de ponta a ponta. Então, vamos tentar chegar a isso aqui. E outra coisa, se a gente usa superfícies mínimas nessas estruturas, elas irão necessariamente minimizar a área. Ok, então eu vou supor que o pessoal aqui já sabe superfícies regulares, curvatura média e gaussiana, até por causa do tempo. Então, eu já vou pular, já definir um dos principais objetos de estudo, que são as superfícies mínimas. Então, considere, por exemplo, uma região limitada de uma superfície regular e aí perturba essa região na direção normal. Ou seja, eu pego um ponto e somo alguma coisa na direção normal. O que eu vou encontrar é que eu vou encontrar uma variação dessa superfície. Se você toma essa variação suficientemente pequena, pode-se mostrar que essa variação ela é uma parametrização. De modo que você consegue definir, por exemplo, uma área aqui para essa variação. Derivando essa área, a gente encontra e aplicando na superfície que a gente está deformando, a gente encontra a primeira variação da área. Note que isso é zero para toda H, se somente se a curvatura é identicamente nula. Então, essa é a definição de superfícies mínimas, superfícies de curvatura média e identicamente nula. Ok, estaremos interessados também em construir referenciais de campos de tensões na superfície. A gente vai trabalhar com tensões em superfícies. E aí é preciso, pelo menos, que a parametrização ela seja isotérmica, ou pelo menos ortogonal, para a gente fazer alguma coisa, para conseguir decompor as tensões. Então, se eu tenho um ponto na superfície e dois campos de vetores que nesse ponto são L e I, vai existir uma vizinhança deles onde eu consigo uma parametrização tal que as curvas coordenadas geram vetores de velocidade na direção desses dois campos. Como provar isso? Digamos que esses dois campos sejam W1 e W2. Então, eu tomo as integrais primeiras de W1 e W2, construo uma aplicação. Essas integrais primeiras são funções que são constantes ao longo das trajetórias de W1 e W2 e são tais que a diferencial não é nula. Então, você consegue mostrar que essa aplicação é um diffeomorfismo, reparametriza e aí ela vai levar as integrais primeiras nas curvas integrais de W1 e W2. E aí você consegue uma parametrização que tem como vetor velocidade W1 e W2. Ok. Será que eu consigo, então, garantir a existência de parametrizações ortogonais?
toma uma parametrização arbitrária, fixa um vetor velocidade, usa Gram-Schmidt no outro. E aí você tem um conjunto de vetores ortogonais na superfície, localmente. Se você está num ponto não umbilico, isso é melhor ainda. Se você está num ponto não umbilico, você pode considerar essa equação como uma equação do segundo grau em U' de U. E aí, quando você investiga o discriminante dessa equação, vai notar que ela é maior do que zero quando você está num ponto não umbilico. E aí você consegue decompor as linhas de curvatura em dois fatores lineares distintos, cada qual representando um campo de direções, e reparametriza a superfície, de modo que as curvas coordenadas são linhas de curvatura. Ok, para superfícies mínimas é melhor ainda. As superfícies mínimas, elas admitem localmente parametrizações isotérmicas. Veja que nas outras parametrizações a gente não tinha controle sobre a norma do vetor velocidade. Nas superfícies mínimas a gente já tem um certo controle. Então a demonstração basicamente se baseia no fato de que superfícies localmente são gráficos de funções. E daí a gente tem então que mostrar que n vetorial com dx é uma forma diferencial exata. Ou seja, eu preciso mostrar que a derivada desse cara com relação a x menos a derivada desse cara com relação a y são iguais. Então, fazendo isso, eu tenho uma relação com um t. Esse t é o numerador da equação da curvatura média da superfície definida em forma de gráfico. Aqui. Se eu estou na superfície mínima, esse t é zero. E daí a forma diferencial é exata. Daí eu consigo definir uma dφ, que é uma função potencial aqui. Daí eu consigo, daqui, extrair uma outra função diferencial diferente de zero, que me permite reparametrizar a superfície. Note que se eu calcular o jacobiano dessa aplicação, eu vou ter um valor diferente de zero, que verifica isso. Se a gente fizer os produtos internos, vai checar a condição de parametrização isotérmica. Então, localmente, será que a gente não pode estender essa parametrização? Ok, eu não vou comentar muito isso aqui, porque eu precisaria definir a noção de variedades, mas eu vou pelo menos dar a ideia. Eu quero tentar estender essa noção de superfícies isotérmicas. Então, primeiro eu vou começar falando que uma superfície mínima não pode ser compacta. Isso é fácil de ver. Basta você, se suponha que ela é compacta, então ela vai caber numa bola. Toma a menor bola que contém a superfície, e daí, eventualmente, essa bola intersecta a superfície. Na interseção, os planos tangentes serão iguais. E aí eu vou ter uma superfície, eu vou ter que a superfície ela vai estar toda de um lado do plano tangente. Ou seja, esse ponto ele é elíptico. Superfícies mínimas não têm pontos elípticos. Ou seja, uma superfície mínima regular não pode ser compacta. Então, eu quero estender isso aí. Então, vamos tratar a superfície como uma aplicação entre uma variedade e R3. Tratando dessa maneira, se eu tenho uma superfície mínima simplesmente complexa nessa variedade, eu tenho a variedade simplesmente complexa, não compacta, e se eu tomo essa variedade e acrescento uma estrutura conforme, o que é possível, já que a superfície mínima admite localmente parametrizações isotérmicas, então eu vou levar M uniformemente no disco unitário ou no plano complexo. E daí, saindo compondo essas transformações conformes, eu chego em uma parametrização que cobre toda a superfície simplesmente conexa por uma única parametrização definida no disco unitário ou em todo o plano complexo. Ok, agora estamos interessados em relacionar as funções coordenadas dessas superfícies com funções analíticas. Ok. Vamos definir essas funções. Note o seguinte, a soma dos quadrados dessas funções tem essa relação. Note que se estamos em uma parametrização isotérmica, a soma desses três cubos aqui vai dar zero. Ou seja, e reciprocamente. Então, já é uma maneira de você verificar se é uma parametrização isotérmica. Se você está numa superfície mínima, o que vai acontecer é que eu tenho essa relação dando zero, que vai implicar as funções coordenadas constantes, mas essas funções coordenadas constantes são justamente as equações de Cauchy-Riemann de cada uma delas. As funções serão analíticas. Né? Pronto. Vamos abrir mais vamos abrir mais essa equação aqui, né? Suponha que φ1, φ2 e φ3 são dadas por essa relação de f e g, onde f é uma função analítica, g é uma função meromorfa, e os zeros e polos coincidem, o grau dos zeros de f é maior ou igual ao dobro da ordem dos polos de g,
Então, essas funções serão analíticas e verifica-se trivialmente que isso é satisfeito. Reciprocamente, se você tem qualquer função analítica satisfazendo isso, sem que φ1 tenha essa relação com φ2 e φ3 identicamente nula, podemos definir a f dessa maneira, a g dessa maneira. F evidentemente analítica, a g talvez meromorfa e a relação de polos e índices dada pela última equação. Ok. Note que da maneira como a φ foi definida, se eu integrar esse termo aqui e tomar a parte real, eu tenho a função coordenada. Se eu estou na superfície mínima, φ é analítica, eu posso integrar em qualquer caminho. Okay? E se eu usar essa representação com φ, eu relaciono com aquelas funções analíticas, meromorfas, e daí eu encontro umas relações bem interessantes acerca do campo de vetores normais e da curvatura gaussiana. Particularmente, se eu estou numa superfície regular, G' é analítica, aqui eu tenho a derivada da G'. Se isso aqui isso aqui ou é identicamente nulo ou é nulo em pontos isolados. Se é identicamente nulo, o campo de vetores normais é constante, eu estou numa superfície mínima plana. Se o G varia, esse G' vai se anular em pontos isolados. Então, se eu tenho uma superfície mínima simplesmente conexa e não plana, os pontos de curvatura nula eles serão isolados. Isso vai ser importante para a gente conseguir definir parametrizações lá na frente. Aqui eu não vou passar muitos detalhes, mas isso aqui não foi objeto de estudo, apenas para dizer que a gente está caminhando em terreno firme. Então, você tem uma curva de Jordan retificável, então vai existir uma superfície mínima que vai minimizar aquela área. E note que quando eu estava investigando as variações normais, eu só estava calculando a variação na direção normal, né? Mas se eu quiser investigar os pontos críticos, eu teria que investigar outras variações. Mas eu posso... Existem teoremas que garantem que eu preciso investigar somente as variações normais. Então, simplifica bastante o trabalho da gente. Ok, vamos calcular, então, a segunda variação, porque eu também quero saber quando uma superfície mínima gera área mínima. Pronto, a gente vai mudar um pouco a notação, em vez de simbolizar usualmente como as derivadas, a gente vai simbolizar com 1 e 2, derivada 1, derivada 2. Define os coeficientes da forma fundamental e a gente consegue uma expressão compacta aqui para as formas fundamentais da variação, o que permite definir, então, o elemento de área da variação. Note que a gente só está considerando aqui termos até t². Por quê? Porque eu vou derivar duas vezes e depois aplicar em zero. Então, eu não preciso de outros termos. De modo que a variação da área tem essa forma. Eu estou supondo variações que se anulam no bordo, pelo teorema de Stokes, isso é zero. Eu consigo reescrever a equação. E agora eu vou fazer uma mudança. Eu vou mudar o domínio da integral agora para a imagem esférica. Para isso, eu vou considerar que o campo de vetores ele é bionívoco e a curvatura normal ela não se anula. Então, daí sai que a aplicação normal de Gauss ela é uma aplicação conforme com coeficiente de conformabilidade menos k. Ok, então a segunda variação da área adquire essa forma. Ela será maior que zero quando isso aqui for maior que zero para toda G. Observe que se a gente prova que o ínfimo desse quociente de Rayleigh aqui é maior do que 2, a gente consegue provar que a superfície ela é estável. Não é isso? Ou seja, basicamente, o estudo compreende a análise desses altos valores. Existe uma relação bem interessante entre esses altos valores e vibrações de tambores esféricos. Quem quiser perguntar no final, eu posso até fazer alguns comentários. Isso aqui... Esses altos valores têm umas propriedades interessantes. Pode-se provar, a gente não provou isso aqui, mas é um fato, que quando o domínio é hemisfério, esse menor alto valor ele é 2, e se você pega um subconjunto propriamente contido no hemisfério, a inequação vai ser estrita entre os altos valores, vai ser maior do que 2. Então, juntando esses dois fatos, basicamente a gente tem um chamado teorema de Schwarz. Ou seja, você tem a aplicação normal bionívoca, curvatura diferente de zero, e se a imagem esférica está contida em um hemisfério, a superfície ela é estável. Mas esse é um teorema fraco ainda, porque a gente precisa. Então, vamos usar a versão mais forte, mas que precisa da demonstração bem mais elaborada, que é o teorema de Barbosa do Carmo. Ou seja, se eu tenho um domínio cuja área da imagem esférica é menor do que 2π, então esse domínio é estável. Ok, vamos falar de mecânica agora, que é outra parte que a gente precisa. Então, em mecânica, basicamente, a gente precisa descrever
descrever deformações de uma determinada configuração de referência em cada instante de tempo. Isso exige, então, a definição de uma determinada aplicação que a cada ponto de uma configuração de referência associa a uma posição em um instante t. O gradiente dessa aplicação vai poder definir tensores de deformação. Então, a gente tem aqui o tensor de Cauchy-Green. Deslocamento é definido pela direção pela diferença entre uma posição final e inicial. Se a gente está trabalhando com deslocamentos infinitesimais, então a gente pode simplificar consideravelmente o tensor de Green. E aqui na expressão do tensor de Green vai aparecer apenas as derivadas primeiras do campo de deslocamentos. Ok. Estamos falando de deformações, é natural também falar de tensões. Então, vamos falar do principal tensor, que é o tensor de Cauchy. O tensor de Cauchy é um tensor que a cada direção em um dado ponto associa um vetor tensão. Então, estamos trabalhando com pequenas variações. Estamos trabalhando com teoria de elasticidade linear infinitesimal. Então, o tensor de Cauchy se confunde com os tensores de Piola-Kirchhoff. E existe uma relação linear pela teoria da elasticidade do tensor de Cauchy com os tensores de deformação, o tensor de Green aqui, por exemplo. Iremos trabalhar também com objetos chamados hiperelásticos. Isso permite você definir uma função potencial para o tensor de Cauchy. E, juntando com uma expressão mais detalhada da relação linear entre o tensor de Cauchy e o tensor de Green, a gente tem, então, que a função densidade de energia, ela vai verificar isso aqui. Ela vai ser maior do que zero para toda variação diferente de zero. Eu não vou entrar muito em detalhe, quem quiser pergunta no final. Isso vai acontecer se eu tenho um material com módulo de elasticidade maior do que zero e coeficiente de Poisson entre -1 e 1,5. Esse teorema, na verdade, é bem intuitivo. Ele está dizendo, basicamente, que se você faz qualquer deformação no corpo, ele vai armazenar alguma energia X maior do que zero. Ok, pronto. Então, aqui a gente vai entrar nos métodos de energia, que ajudarão a gente a resolver problemas. A gente vai precisar do teorema dos trabalhos virtuais. Esse teorema dos trabalhos virtuais é um pouco abstrato e a ideia básica por trás dele é o princípio de D'Alembert. O que é que esse princípio diz? Eu tenho um ponto material que está em equilíbrio e eu quero mover esse ponto material sem romper o equilíbrio de esforços. Isso é impossível. Isso é possível no deslocamento virtual. Então, eu realizo um deslocamento virtual, calculo o trabalho virtual desses esforços e vai dar zero. Mas aí, se você tem um corpo elástico que se deforma, então o trabalho virtual os esforços internos realizam um trabalho. E o trabalho virtual dos esforços internos somado com o trabalho virtual dos esforços externos tem que dar zero, porque a totalidade do trabalho do corpo tem que dar zero. Então, isso vai dar uma condição necessária e suficiente para o equilíbrio do corpo. Se a gente toma o funcional energia potencial e calcula a variação desse funcional, o que vai acontecer nesse termo, a variação desse termo é justamente variação da energia interna, a variação desse termo é justamente variação da energia externa quando as tensões, sem tensões iniciais e com esforços independentes de deslocamento. Então, uma condição também que acontece quando a gente está com o corpo em equilíbrio é a variação da energia potencial nula. Na verdade, quando você anula a variação da energia potencial pelas características que a gente tem desse funcional, ele é estritamente convexo. Note que temos aquela funçãozinha que é maior que zero para todo tensor diferente de zero. Esse funcional é estritamente convexo. Então, na maioria das aplicações, basta a gente calcular quando esse funcional se anula. Então, a gente está falando agora de minimização de funcionais, não tem como não falar de equação de Euler-Lagrange. Então, basicamente, os funcionais de energia eles vêm nessa forma. A gente deriva H à toa, encontra igual à derivada de Frechet, depois rearranja com o teorema do divergente. E aí nós temos em notação tensorial isso aqui. Jogamos a condição de contorno aqui, aplicamos lema fundamental do cálculo variacional aqui, tem a equação de Euler-Lagrange. Vamos então para as aplicações. Essas superfícies elas têm duas dimensões significativas. Então, eu posso modelar elas a partir da superfície média. Então, eu tomo a superfície média. Aqui está uma representação de como ela resiste aos carregamentos. Pronto, vamos supor também que as tensões elas não variam com a espessura da membrana. Então, eu posso trabalhar com tensões superficiais. E esses termos aqui, por exemplo,
com IJ variando de 1 a 2 são tensões superficiais. Eu teria, por exemplo, N11 é a tensão no plano 1 na direção de 1. N12, a tensão no plano 1 na direção de 2. Seria uma tensão de cisalhamento, por exemplo. Em cada ponto, em cada direção do elemento, eu posso definir um vetor tensão superficial. Para que eu quero isso? Para trabalhar as equações do equilíbrio do elemento. Ok, vamos agora usar as parametrizações. Vamos primeiro considerar esse elemento contido em uma vizinhança parametrizada isotermicamente. Então, vamos tomar os vetores de velocidade e normalizar. Então, digamos que E1 seja um vetor tangente à curva 1, E2 o vetor tangente à curva 2 e E3 o produto vetorial de E1 e E2. Da relação de ortogonalidade decorre várias relações entre as derivadas e as normas. Ok, naturalmente, quando a gente vai encontrar as componentes das derivadas desses campos, irão aparecer muitos termos como curvaturas normais, curvaturas geodésicas, e aqui aparece o termo de velocidade porque a gente não está mexendo necessariamente com o parâmetro comprimento de arco da curva. Pronto, uma série de outras relações, quem quiser mais detalhes pergunta no final. Para que eu quero esse monte de derivada? Porque elas vão aparecer quando eu estiver trabalhando nas equações do equilíbrio do elemento. Ou seja, o dN1 vai ter essa expressão. Aqui em E11 eu vou substituir aquelas relações envolvendo torção, geodésica, curvatura e tal, e vou separar tudo que está na direção de E1, tudo que está na direção de E2, tudo que está na direção de E3. Particularmente, o que está na direção transversal à membrana é o que me interessa. Ok. Pronto, eu quero provar que eu tenho campo homogêneo isotrópico de tensões se somente se eu tenho superfície mínima. Suponha que o campo é homogêneo isotrópico de tensões. Pelo círculo de Mohr, esse camarada se anula. N11 é igual a N12, a diferença de pressão é zero, a membrana está suspensa no ar, e a soma das curvaturas em direções ortogonais é zero, daí a soma das curvaturas principais também dá zero. Então, superfície mínima. Agora a volta bem mais complicada. Suponha que eu estou com a superfície mínima simplesmente quando é que eu vou usar depois. Suponha que eu estou com a superfície mínima não plana. Então, os pontos de curvatura nula são isolados. Vamos trabalhar com os pontos hiperbólicos. Vamos parametrizar uma vizinhança desses pontos hiperbólicos com parametrizações tais que as curvas coordenadas são linhas de curvatura. Quando eu faço isso, eu consigo zerar a torção geodésica. Esse termo some, eu estou de novo, a membrana suspensa no ar, isso é zero. Kn1 é igual a menos Kn2 pela relação de curvaturas da superfície mínima. E eu estou trabalhando em pontos hiperbólicos, esse Kn1 é diferente de zero. O que eu encontro é N11 igual a N12, ou seja, eu estou em cada elemento e eu olho em cada direção, as tensões principais são iguais. Agora vem outra dúvida, será que se eu partir para outro elemento, as tensões mudam? Assim, eu chego em cada elemento, as tensões principais são iguais, mas será que se eu partir para outro elemento, as tensões mudam? Então vamos usar cálculo variacional. Ok, vamos calcular esses tensores ao longo das superfícies intermediárias, que é onde a gente conhece o que acontece com eles. Então, usando o que a gente já sabe dos tensores, a gente consegue uma expressão para a energia interna dessa forma. O funcional fica bem simplificado quando a gente considera aqui a superfície com a parametrização isotérmica definida no disco unitário. Aplique Euler e Lagrange nesse funcional, temos a derivada da deformação específica nula. Deformação específica constante, a tensão correspondente constante, ou seja, tudo é constante. Ou seja, a tensão não varia em direção e não varia de ponto a ponto. Será que elas têm área mínima? Note que essas estruturas elas são coberturas, elas servem para cobrir coisas. Ok? Então você pode modelar elas como o gráfico de uma função diferenciável. Agora, olha a imagem esférica de um gráfico. Está contido em um hemisfério de raio unitário. Qual é a área de um hemisfério de raio unitário? 2π. Aplica a Barbosa do Carmo. Então ela vai ter área mínima. Gráficos mínimos têm área mínima. Pronto. Então, eu agradeço a atenção e... Perguntas?